O PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, luta contra o uso e o tráfico de drogas e todas as formas de violência física ou psicológica. Em todo o país, profissionais da Polícia Militar entram em contato direto com crianças e adolescentes em fase escolar e alertam para o problema das drogas e da violência. O programa também orienta pais para que possam estar mais presentes na vida de seus filhos. Em Itajaí, o PROERD acontece há mais de 10 anos e este ano vai realizar a 50ª formatura do projeto. Os detalhes a gente confere agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Isabela Corrêa. Oi, Isabela. Boa tarde e boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/VivaVozUnivale, e também pelo nosso Instagram, que é no @VivaVozUnivale. Bom, nossa convidada de hoje é a 3º Sargento Mari Cedrez, da Polícia Militar de Itajaí, instrutora do PROERD aqui na cidade. Obrigada pela presença, Sargento. Obrigada pelo convite e boa tarde a todos. Bom, queremos entender um pouco melhor sobre o PROERD. Como é que o PROERD está organizado aqui em Itajaí, Sargento Mari? Bom, o PROERD ele é organizado por currículos, certo? Nós temos os currículos do 7º ano, do 5º ano e da educação infantil, que a gente chama de PROERD Kids, que é para os pequenos, né? O nosso foco é atender o PROERD 5º ano. E agora, dia 20 e 21 de agosto, vai acontecer as primeiras formaturas do primeiro semestre de 2017. Que legal. Então, a gente vai atender agora, nesse semestre agora, aproximadamente 43 turmas de 5º ano, de alunos, totalizando 1.054 alunos que vão se formar nesse primeiro semestre. A faixa etária, então, do 5º ano, mais ou menos? 10, 11 anos. É o início da pré-adolescência, né? Onde começa a mudar os comportamentos, as visões, né? Onde eles deixam, às vezes, de ter como influência o pai e começa a ter os amigos, né? A prestar atenção nos conselhos mais dos amigos do que dos pais. Então, é um momento bem importante na vida deles. Bom, Sargento, como você disse, a Polícia Militar ela também trabalha com as crianças, né? Que é o chamado PROERD Kids. Os policiais eles vão nas escolas, brincam com os alunos e dão orientações de segurança e também mostram como é a rotina na rua de cada policial, né? Você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho com os pequeninos? Bom, o PROERD Kids, na verdade, ele busca não só trabalhar a segurança pessoal das crianças, mas uma aproximação da Polícia Militar. Porque muitos pais, eles colocam o policial não como uma pessoa que vai ajudar, mas como um vilão. E se o policial estiver fora do cinto, o policial vai te pegar, o policial vai te multar, o policial vai brigar, né? E a gente atende diversas ocorrências de crianças, principalmente na Operação Veraneio, perdidas. E elas olham o policial, ao invés de buscar o abrigo, elas têm um medo, né? Um apavoro de chegar perto, porque o policial vai fazer mal a elas. E, então, essa aproximação envolve não só a criança, mas a própria família. Deixa de ver no policial aquele vilão que está ali para ajudar e não para prejudicar o filho, né? Então, é um trabalho que não envolve só a criança, mas a família inteira, né? Porque os pequenininhos, quando eles chegam em casa, eles contam tudo, né? Tudo o que aconteceu durante as aulas. E é um trabalho bem gostoso e o retorno é muito bom. Muito bom mesmo. Agora, Kátia, como é que aconteceu o seu envolvimento com este trabalho específico, o PROERD? Bom, o PROERD, para ser instrutor do PROERD, a gente passa por uma formação, certo? A gente faz uma prova, né, de conhecimentos, depois a gente estuda mesmo, né, para aprender sobre drogas, sobre violência, sobre didática. Eu, como pedagoga, então já me aproximei com muito mais facilidade, porque gosto de dar aula, né, então faz parte da minha formação já. E trabalhar com crianças é fantástico, né, criança é tudo de bom, né, eles dão um retorno pra gente que, às vezes, lá na rua, a gente não tem, né. Da própria corporação, às vezes, a gente, de repente, não tem aquele, né, pela falta de efetivo, às vezes, por todos esses motivos, não tem todo aquele... Não consegue resolver todos os problemas. Então, com a criança, a gente vê um mundo maravilhoso que o policial realmente consegue resolver todos os problemas e isso é muito bom, é muito satisfatório.
Bom, e o programa ele oferece material didático, né, que é usado dentro de sala de aula. Além das apostilas, existe outro material que é usado também? Bom, o ProERD, quando a gente entra na sala de aula, a Polícia Militar fornece o livro, né, do ProERD, que contém 10 lições. Então, são 10 encontros durante uma semana, né? Cada um durante uma semana. Uma semana não, um por semana, né? Sim. Melhor dizendo. E, ao final do programa, o aluno que se formar, que for um aluno que cumprir os requisitos, né? De ser um bom aluno, de ficar longe da violência, das drogas, ele recebe o seu certificado e a sua camiseta ProERD, né? Que participa da formatura. Então, esses são os materiais que a gente fornece ao aluno. E o envolvimento deles? Eles realmente estão interessados? Como é que é a receptividade? É muito boa. No primeiro dia, a criança, ela ainda tem o medo que os pais colocaram desde pequeno. Então, no primeiro dia, eles ficam um pouco calados, né? Não fazem tantas perguntas, têm algum receio, né? Olham com desconfiança, normal, criança, né? Mas a partir do segundo encontro, terceiro encontro, eles já te beijam, eles já te abraçam, eles já têm a coragem de perguntar. Perguntam coisas para nós que não perguntam aos pais, né? Às vezes, a gente conversa com eles bem aberto, que as dúvidas têm que ser esclarecidas por pessoas de confiança e não pela internet, como muitos hoje em dia, né? Têm a facilidade e o acesso muito rápido, né? Então, eles criam essa confiança que, às vezes, a professora fica espantada com a pergunta que eles fazem, com o que eles querem saber, com o jeito deles fazer a pergunta, né? Tem alguma questão que você lembra agora que foi curiosa? Bom, o aluno, ele pergunta de tudo, gente. É bem, bem interessante. Ele pergunta desde o serviço do policial, por que é assim, por que não é, por que o policial prende, por que se a droga é proibida, por que a polícia não acaba com a droga, né? Então, são coisas que eles têm. E sobre a vida da gente, por que eu escolhi ser policial, se eu não tenho medo, se eu não tenho receio, se eu salvaria a vida de alguém. Então, todas essas questões, assim, eles levantam para nós, né? Bom, e as cidades catarinenses de Jaraguá do Sul e Brusque são as mais pacíficas do país, conforme dados de 2015 apresentados no começo de junho pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Sargento Mari, quais são os fatores fundamentais para que esse resultado positivo para nossas cidades? Eu acho que conta muito a cultura do povo, né? Jaraguá, Brusque são cidades que a população é fixa, né? Não tem uma população tão itinerante como Itajaí, né? Nós temos muita gente entrando e muita gente saindo. Então, a gente troca muito. Por isso, essa forma de violência, às vezes, nos atinge tanto, né? Uma cidade portuária, uma cidade com grande acesso, né? Só na nossa cidade nós temos 3 entradas, né? Uma cidade com bastante oferta de empregos. Então, isso traz para a nossa cidade um povo muito itinerante. E, com isso, a violência também ela vai se modificando, né? Porque as pessoas, às vezes, vêm, conseguem um emprego em um determinado ponto, depois saem do emprego e ficam na cidade. Então, às vezes, esse problema vai gerando alguns crimes, né? Então, é bem mais difícil acontecer em Brusque e Jaraguá, porque são cidades com a população mais fixas, as famílias mais estruturadas, né? Entendi. Então, creio que seja por esse motivo também. Pois é, agora em contrapartida, essa mesma pesquisa do IPEA que a Isabela mencionou, também indicou exatamente Itajaí e Balneário Camboriú entre as cidades mais violentas, né, de Santa Catarina. O ProERD, de alguma maneira, toca nessas questões? Quer dizer, essas crianças, adolescentes que vocês têm contato, têm essa noção da violência local, do contexto em que elas estão vivendo? Sim, eles têm muita noção da violência, porque a violência atinge eles próprios na escola, né? Eles, quando eles estão em sala, às vezes a violência, eles sofrem o bullying, por exemplo. Às vezes o amigo faz o bullying e não sabe o que é o bullying. Faz sem saber. Então, o ProERD vem justamente para prevenir e mostrar para eles que a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né? Se fosse com você gostaria que isso acontecesse? Então, a gente trabalha essa forma de prevenir a violência e ir contra tudo que é tipo de violência. Então, é muito interessante,
Porque a gente pensa só nas drogas, né? Mas a violência existe de Legal. diversas formas, né? E que recursos vocês usam para tocar essas crianças, para elas entenderem isso, né? Bom, a gente trabalha muito com vídeos, né? Que o próprio currículo já tem. E nesses vídeos a gente apresenta amigos que sofrem problemas. Então, através daqueles vídeos, a gente tenta resolver. Como é que a gente poderia resolver aquele problema? Daí a gente começa a entrar numa roda de conversas, né? Certo. E através do modelo de tomar decisão. Que tudo na vida a gente tem que escolher. E a escolha errada traz uma consequência negativa. A escolha certa traz uma consequência positiva. Então, a gente mostra, antes deles escolher, a pensar nas consequências. Que é o mais importante, né? Pensar. Bom, sargento, e como você disse, né, além do enfrentamento às drogas e também à violência, o ProERD, neste ano, ele vai trabalhar com novos assuntos, como é o bullying, o comportamento cívico do aluno e os seus direitos e deveres na sociedade, e também a corrupção e até mesmo conhecimentos básicos das questões tributárias. Como vocês pretendem abordar isso dentro de sala? Bom, a gente consegue abordar todos os assuntos através de conversas com eles, né? Através de material didático que o próprio Ministério Público está disponibilizando para a gente, através de uma parceria bem interessante, inclusive a corrupção, uma delas, né? E a gente começa, então, a colocar na cabeça da criança que a corrupção, às vezes, ela começa desde cedo, né? Quando ele fura a fila, ele está obtendo uma vantagem. Quando ele pega alguma coisa de alguém e não devolve, ele está obtendo uma vantagem. Todos os fatos ele obtém. A gente, às vezes, quer corrigir a corrupção lá em cima, né? E a gente não começa pela gente. Então, a gente começa a abordar eles dessa forma. O pai que estaciona errado, para pegá-lo no final da aula, né? Tá certo? Será que ele não está obtendo uma vantagem? Então, trabalhamos questões do dia a dia deles e eles começam a entender que realmente, né? E quanto ao fator de deveres e direitos, a gente trabalha, por exemplo... Quando você pega o ônibus, você vê uma senhora idosa, o que você faz? Aí muitos deles respondem, eu levanto e dou lugar. Alguns não sabem o que fazer. Não foi colocado na educação deles. Então, a gente trabalha também esses fatores, né? A inclusão de um amigo com deficiência, o respeito que tem que ter com aquele amigo. Se fosse você gostaria de ser respeitado. Então, tudo isso, através deles mesmos, do exemplo que eles trazem, a gente consegue trabalhar no ProERD. Bacana. Agora, Mari, a gente ficou sabendo que vocês lançaram um concurso fotográfico, né, em maio. Sim. Explica pra gente como é que funcionou, que tipo de fotografias participaram, enfim. Bom, esse concurso foi a própria coordenação do ProERD, que fica em Florianópolis, né, que fez. Daí, a cidade que tivesse maior número de alcances, né, de curtidas lá e visualizações através das redes sociais, ganharia um kit de material multimídia para trabalhar em sala de aula, que é o que a gente usa hoje em dia, né? Então, para facilitar o nosso acesso, a gente sempre utiliza, somos em 3 policiais efetivos do ProERD, mais 2 colaboradores, então temos que ter bastante material, né? E como a gente usa todo dia, é um material que às vezes apresenta um problema, então a gente tem que estar sempre substituindo. Então, isso é para melhorar o nosso serviço. Tá aí, mas deu certo? Tá funcionando? Ainda não saiu o retorno, estamos aguardando ainda o retorno da coordenação. E que tipo de fotos vocês que participam do concurso? As fotos seriam uma foto do instrutor com as crianças. Ah, entendi. Né? Aí a gente colocou uma foto do projeto. do projeto. E, sargento, qual que é o método diferencial do ProERD para que ele consiga atingir de forma positiva os alunos e contribuir também com o crescimento desse projeto? Bom, o método, que eu acredito que é a dedicação do policial para com as crianças, né? O policial, ele tem que entrar na sala, ele tem que esquecer de tudo e ele tem que se dedicar às crianças. Então, ao carinho, né? Às vezes a gente atende muitas crianças, tanto de rede pública quanto particular. De rede pública, às vezes a criança realmente não tem nada, é carente, né? Então, carente de afeto, carente de bens materiais, carente de tudo, de família, de um abraço, de tudo. E a gente entrando e dando um abraço naquela criança, atenção, olhando, prestando atenção no que ela está dizendo, às vezes, para ela, para os outros é bobo o que ela vai dizer, mas para ela aquilo é importante. É muito importante. E a gente prestar atenção naquilo que ela está dizendo, olhar para ela, isso é um grande diferencial.
Então, é esse o carinho que a gente aplica durante as aulas, a vontade de fazer eles crescer, de eles aprender, é muito boa. Ok, a gente faz um intervalo agora, mas voltamos já a conversar com a Sargento Mari Cedrez, da Polícia Militar aqui de Itajaí. Estamos de volta com o Viva Voz de hoje, falando sobre o projeto ProERD. E a nossa entrevistada é a Sargento Mari Cedrez. Bom, Sargento, você falou de coisas muito legais, desse contato com as crianças, que tem essa curiosidade, essa sinceridade, né, no contato. Mas o que é mais difícil falar com elas, né? Porque deve ter momentos mais duros, afinal o tema drogas, violência, não é lá muito palatável, né? O que é mais difícil de conversar? Que tipo de assunto? Bom, dentre os assuntos mais difíceis de conversar com ele é quando a gente aborda a bebida alcoólica como uma droga lícita, né? Porque a bebida ela é muito difícil de ser combatida porque ela é uma droga aceita socialmente. A gente conversa com eles e eles sabem que essa droga, ela está dentro da casa de muitas pessoas, de muitas crianças, né? E ela não é vista como uma coisa que prejudica as pessoas. Uhum. Ela é vista como uma coisa que alegra as pessoas, né? Só que a bebida, ela tem um outro lado, que às vezes a gente só vê esse lado quando a gente perde um familiar ou quando a gente sabe de algum caso de violência muito grande que envolveu a bebida. Então, a bebida, ela é bem delicada de se trabalhar, porque quando a gente trabalha, as crianças falam, mas o meu pai bebe, daí como é que fica, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Falar com eles que não é que seja proibido quando se é adulto, mas que tem que ter uma certa segurança naquilo que está fazendo. Então, mostrando para eles essa segurança é bem interessante. Legal. Aí eles entendem que realmente pode, mas tem que ter a regra, né? Bom, e é na adolescência que se estabelecem hábitos que serão levados para a vida adulta. No Brasil, 72% dos óbitos são provocados por doenças crônicas e elas estão diretamente relacionadas a hábitos não saudáveis. Quais formas são usadas pelo projeto para evitar esses casos, Sargento? Bom, nesse caso a gente trabalha também o cigarro, né? O cigarro, que é uma droga lícita também, uma droga responsável por muitas mortes, né? Porque causa diversas doenças. E já não é uma droga tão aceita por eles, pelas crianças, né? Já é uma droga que, quando a gente fala, eles né? Tem aquele certo nojo, pode-se dizer, né? Devido ao cheiro, devido... Só que, quando a criança convive com o fumante, ele sente, porque ele às vezes vê no pai, ou vê na mãe, ou vê alguém próximo dele, que o quão difícil é parar. O quão difícil é tirar aquele vício. E eles sentem isso, né? E eles tentam de todas as formas, tendo o ProERD, para que o pai e a mãe consigam parar. Eu digo para eles que é um desafio, né? E que eles não podem desistir desse desafio. Então, isso estimula a não utilizar certa droga, porque no futuro vai causar uma doença ou algum outro problema maior, né? Agora, Sargento, a gente sabe que Itajaí, falamos agora há pouco, é uma cidade com altos índices de violência. Existem situações em que, para vocês, nesse contato com as crianças, é possível identificar problemas nas famílias dessas crianças, no contato com elas? Porque não deve ser muito fácil isso, né? Mas, enfim, é possível. É possível. É possível identificar muitos problemas de violência. Violência doméstica, né? Violência de pais contra as crianças, violência do pai contra a mãe, porque criança é muito sincera, né? Eles falam. E eles falam, né? Então, a gente sempre está junto com a professora, junto com a orientadora, junto com a própria escola, tentando resolver alguns casos de violência que tem na família, né? E a gente encaminha quando precisa, e tenta dar um suporte por trás, ajudando aquela criança ao máximo. Mas é possível, sim, identificar muitas crianças que sofrem muita violência. Em relação a resultados desse programa, né? Não sei, há quanto tempo você já está trabalhando com 7 o ProERD? anos.
É possível já, vocês têm números, enfim, alguma estatística mencionando algum avanço por conta do programa? Não, a gente não tem uma estatística assim, propriamente, né, em números, né? Mas a gente vê o resultado nos jovens, né? Por exemplo, a Lisa, né? A Isa, A Isa, né? A Isa fez o ProERD legal, e no intervalo que ela falou que adorou. E olha onde ela está hoje, né? Então, a gente tem essa estatística, né? Do resultado de a gente encontrar os alunos, da gente ver eles trabalhando, da gente ver eles no caminho do bem. Então, a gente encontra muito esses alunos, assim, perdidos, né? Aí no mundo bom, né? Muito bem. Tem no mundo ruim? Tem, o mundo é feito de escolhas, né? Mas a maioria no mundo bom. Graças a Deus, né? Bom, e o ProERD ele trabalha em parceria com 3 setores: a polícia, escola e também a família. Qual que é a importância desta parceria para que o projeto, e principalmente para o crescimento de futuros cidadãos conscientes e também honestos? Bom, a polícia, ela entra, o ProERD são 10 encontros. Depois que ele acaba, ele tem que ter uma continuidade. E essa continuidade a gente busca no quê? Na escola e na própria família. A gente entra falando de assuntos que eles vão levar para a vida inteira. Só que se a família não estiver envolvida, se a escola não estiver envolvida, acaba ali. Então, é um assunto que ele pode ser trabalhado depois pela professora, ele pode ser trabalhado pelos pais em casa. A gente tenta, que quando a gente tenta mostrar para as crianças que o pai continua sendo a referência deles, a mãe continua sendo a referência deles, não um amigo. Então, se o pai não trabalhar isso, em quem eles vão confiar, né? E se o pai perder a confiança neles, também é uma coisa bem difícil. Então, a gente busca nesse trabalho de restaurar, às vezes, a família que estava perdida, né? E aí a gente consegue um bom resultado no futuro. Bom, eu sou obrigada a mostrar alguns dados bem difíceis aqui, que com certeza refletem um pouco na importância desse tipo de programa de prevenção, né, Kátia? Por exemplo, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que foi divulgada no final de 2016 pelo IBGE, traz dados bem alarmantes sobre hábitos dos adolescentes brasileiros, né? Você deve ter acompanhado isso. O percentual de jovens que já experimentaram bebidas alcoólicas subiu de 50% em 2012 para 55% em 2015, né? E também subiu a taxa dos que usaram drogas ilícitas, aumentou de 7,3% para 9%, né, no mesmo período. Qual é a sensação, né, de estar nesse trabalho, que é exatamente de alertar para esse tipo de problema e, ao mesmo tempo, encarar uma realidade que ainda é muito difícil, né? Bom, em relação, por exemplo, à bebida, ela é uma droga proibida para menores de 18 anos. Então, se o adolescente experimentou, ele tem como é que eu vou dizer? A permissão de alguém. E, às vezes, esse alguém está dentro da casa dele. É o pai e a mãe dele que dão para ele experimentar, ou algum amigo. Por isso que a gente tem que ter não só crianças responsáveis, mas adultos responsáveis também. Claro. Então, é um trabalho que continua. E como eu falei, o ProERD entra, explica que é ruim, diz para eles como tem que tomar uma decisão, qual a melhor decisão. E, no futuro, eles têm que aplicar. E qual é o contato com os pais? Vocês chegam a conversar diretamente com os pais das crianças? Não, a gente não tem um encontro com os pais, né? A gente tem o ProERD Pais, que daí é só para pais. Só que é mais difícil de atingir os pais porque todos trabalham, aí ninguém quer dedicar, às vezes, 1 horinha do seu tempo para conversar sobre assuntos que todos acham que já sabem, né? Isso é bem interessante. Mas quem faz não se arrepende. E a parceria que a gente tem com os pais é o que as crianças chegam em casa dizendo. Então, é esse o nosso trabalho com os pais. Porque cada aula que a gente fala, conversa com o pai sobre isso, conversa com a mãe sobre isso, o que eles vão achar? Então, a criança que tem um pai ouvinte, né, que presta atenção no seu filho, no outro dia, às vezes, ele chega na escola, a gente está ali fazendo o policiamento. Meu filho fala, tu é a Mari, meu filho falou de ti, ele contou ontem que teve na escola. Então, essa é o retorno que a gente tem dos pais, né? E é uma continuação, tem que ser, senão não dá certo. Bom, então este ano será realizada a formatura da 50ª turma do ProERD. Quantos alunos já passaram pelo projeto, Sargento? Bom, aqui em Itajaí, mais de 19 mil alunos. Então, é bastante gente. E agora a gente vai fazer, então, dia 21,
de agosto, a 50ª formatura. E dia 22, a 51ª. Certo? Porque a gente divide, né, em turmas. Então, são 500 e poucos alunos num dia e 500 e poucos alunos em outro. E esse retorno a gente tem através dos alunos e dos pais. Daí participam bastante da formatura, né? Bacana. Então, é bem legal. É um momento deles. O que representa para eles? O que eles pensam nesse momento? Nossa, é um momento de felicidade. É um momento... Às vezes, só no fato deles olhar tantos policiais ali... porque no dia da formatura vão os policiais do PROERD, vão os policiais para ajudar, vão os policiais, o comandante do batalhão. Então, só deles pensar que o comandante do batalhão está tirando 1 minutinho do tempo dele para ir ali prestigiá-los, para eles é uma surpresa e um presente. É muito bom mesmo. Eles ficam muito felizes, né? Então tá. Nós queremos agradecer a sua presença aqui. Tem informações sobre o ProERD disponível na internet, né, Kátia? Sim, Mari. Desculpa, Mari. Tem. Tem no próprio site da polícia, né, o www.pm.sc.gov.br. Lá a gente tem um linkzinho do ProERD e lá tem todos os dados do ProERD. Tá ótimo. Tem a página no Facebook também. Então, a gente agradece a participação da 3º Sargento Mari Cedrez, que veio aqui representando o ProERD aqui em Itajaí. Obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. Bom, e obrigada a você que nos acompanhou em mais o Viva Voz. Lembrando que sempre de segunda a sexta-feira, a partir de 1h30, pela rádio e também pela TV Univale. Boa tarde.